Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma pequena viagem no meu orquidário para mostrar para vocês como as minhas orquídeas estão se desenvolvendo e inclusive algumas aquisições que eu fiz tem pouco tempo. Mas antes de mais nada, pessoal, não deixe de dar aquele joinha. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês sejam informados quando tiver novas publicações. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais para que esse vídeo ele possa ir de encontro às pessoas e possa estar incentivando aqueles que queiram, né, ou aquelas que queiram iniciar o cultivo de orquídeas, mas que não está encontrando inspiração, ou por achar que é um cultivo difícil, ou que não tem condições, e na verdade não é isso. O meu cultivo aqui é um cultivo muito simples, como vocês podem ver, o meu orquidário é um orquidário muito simples, porém é um cultivo que dá resultados, né? Apesar da simplicidade, mas dá resultados. Então, cultivar orquídea não é difícil. Cultivar orquídea só precisa de atenção. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui as orquídeas que eu tenho plantadas em diferentes substratos. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Vou tentar aqui virar a câmera para que vocês possam ver, né? Eu vou começar aqui mostrando um corte que eu fiz recentemente não, já tem mais de um mês, né? Muitas raízes se desenvolvendo, muitas raízes saudáveis, e é uma Cattleya metistoglossa e nem se desidratou, né? Então eu fiz o corte, né, esse ano, e acredito que esse ano mesmo ela vai conseguir florescer. Então ela está fixada na telha de amianto, as raízes já começaram a surgir e logo logo ela vai se fixar aí muito bem nessa telha. Aqui eu tenho outras orquídeas, Cattleya metistoglossa também em vasos. Tenho essa aqui também que foi fixada no tronquinho, tronco de quixabeira, muitas raízes se desenvolvendo aí, raízes novas, né? Logo logo ela já está também adaptada, né? Tenho aqui mais orquídea em tronquinhos, pedaços de madeira. Essas orquídeas aqui elas estão assim um pouco debilitadas, né? Porque eu fiquei um tempo fora e aí orquídeas quando elas estão fixadas em madeira, né, elas precisam de um cuidado maior. Então elas precisam ser regadas todos os dias, né? Elas precisam obrigatoriamente, né, ter água todos os dias, porque senão ela vai se desidratar e ela não vai se desenvolver bem. Tem orquídea aqui também na amêndoa do coco, como vocês podem ver. Muito pouco substrato, né? Tenho aqui uma Cattleya nobilium também, muito pouco substrato, substrato seco mesmo. Então é por isso que é necessário a gente estar regando essas orquídeas todos os dias, para que elas se mantenham assim, né, sempre hidratadas. E
Aqui eu tenho Brassavola tuberculata, né? Desculpa aí, pessoal, alguns momentos a minha mão, né, passa na frente. É porque eu não tenho tanta habilidade assim, né, com as câmeras. Então aqui é um pedaço de madeira, né, todo fechado com Brassavola tuberculata. Eu tenho aqui também essa Laelia grandis. Essa Laelia grandis também, ela se desidratou muito, foi queimada do sol e ela acabou se debilitando, mas agora ela já está bem, né? Ela é plantada aqui em casca de coco. Aqui eu tenho duas torceiras de Cattleya metistoglossa, preparada para florescer esse ano. Espata seca, espata verde, mas isso aqui é normal. A maioria das Cattleya metistoglossa, elas florescem com a espata seca. Geralmente, né, algumas vezes elas florescem também com espata verde. É porque assim, na maioria das vezes as Cattleya metistoglossa, elas se desenvolvem de 2 em 2 pseudobulbos por ano, né? Então assim, o primeiro acaba secando a espata. O segundo, ele continua com a espata verde, porque esse pseudobulbo ele se desenvolve mais próximo do início de floração. Então, é comum ele florescer com a espata verde. Aqui eu tenho Laelia grandis também preparada para florescer. Tenho aqui mais orquídeas fixadas no pedaço de madeira. Aqui é um pedaço de ripão. É esse ripão que a gente utiliza na casa. Aqui eu tenho uma Cattleya valqueriana, início de floração, né, com botões para abrir, e as malditas vespas aí no botão, nos botões. Isso aí são aquelas vespinhas das raízes. Elas depositam as larvas nas pontas das raízes se desenvolvendo, e as raízes criam aqueles nódulos, né, gigantes, e essas vespas elas rapidamente se desenvolvem ali, as larvas se desenvolvem, se transformam em vespas e elas acabam infestando novas raízes. Então eu vou ter que estar adquirindo um produto para poder estar pulverizando, para pelo menos diminuir. Eu faço o corte das raízes, olha ali, vou tentar mostrar aqui, ó. Inclusive está tendo exatamente nesse exato momento fazendo a deposição. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, como eu queria que vocês vissem. Como eu queria que vocês vissem. Não foca. Ai, que pena. Vou ver se eu consigo ver. Ai, acho que agora focou. Olha ali na ponta da raiz, entre a madeira e a raiz. Tem que... Não foca, gente. Olha lá, vou tentar aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Olha lá ela. E as pontas dessas raízes aí, elas já estão inutilizadas, elas já estão infestadas. Eu vou ter que fazer o corte, né, para que elas não se proliferem. Então assim, a vespa está ali fazendo o depósito, né, dessas larvas, e aí elas vão se desenvolver, né, e aí a raiz ela até se desenvolve, mas não fica com um aspecto legal. Aqui são algumas orquídeas, aquelas que eu fixei na placa de cerâmica. Algumas
queimadurazinhas aí nas folhas, mas isso aí foi do transporte. Isso aí infelizmente acontece, mas elas estão aí se adaptando, né? Elas estão se adaptando, logo logo elas estão desenvolvendo muitas raízes novas. Então todas essas orquídeas aqui foram as que eu já mostrei no canal, a fixação, né? Essas manchas pretas aí, isso aí são as folhas que quebram. Infelizmente, a empresa que faz o transporte não tem cuidado, e que todo mundo já sabe, né, de quem eu estou falando. E infelizmente isso acontece. Aqui eu tenho mais uma torceira gigante de Cattleya metistoglossa com um pseudobulbo aqui gigante. Essas folhas aqui é que caem do pé de caju, porque minhas orquídeas estão debaixo do pé de caju. Então assim, infelizmente, o tempo todo, né, tá caindo folhas. Eu tenho que estar varrendo isso aqui todas as tardes. Aqui eu tenho Phalaenopsis fixada em placas de cerâmica. Eu vou até mostrar para vocês o processo em um vídeo, como fazer. É o mesmo, praticamente o mesmo processo das Cattleyas. Hoje mesmo está subindo um vídeo mostrando a fixação de Phalaenopsis em placas de cerâmica. Tenho aqui mais Cattleya metistoglossa, folhas sujas, pessoal, porque os pássaros, a poeira e tudo isso acaba sujando. Como isso aqui mesmo. Isso aqui não é, a gente vê assim, pode até pensar que é mancha de doença, mas não é. Isso aqui são fezes de pássaro. Aqui eu tenho várias amêndoas de coco para poder plantar Phalaenopsis. Inclusive eu tenho aqui um monte, né, de orquídeas para poder fazer o plantio. Phalaenopsis, Cattleyas, Oncidiums, tem ali um ceboleto, tudo isso. Aqui eu tenho mais Phalaenopsis na placa de cerâmica. Tenho aqui uma outra orquídea, eu esqueci o nome dessa orquídea, parece valqueriana, mas não é valqueriana. É aquela que floresce como valqueriana e às vezes floresce também como Cattleya, como aqueles outros tipos de Cattleya que floresce no topo dos pseudobulbos. Eu esqueci o nome dessa orquídea, acho que é um híbrido, eu não lembro. Quem lembrar pode estar deixando nos comentários, né? Ela está muito bonita também e ela está na amêndoa do coco. Então muito pouco substrato, é isso que eu utilizo, né? Aqui eu tenho cortes de Cattleya metistoglossa. Esses aqui foram aqueles que eu mostrei para vocês. Raízes aí se desenvolvendo, já fixou, né? Essa orquídea também aqui, quando eu saí, ela se desidratou um pouco, mas eu iniciei o processo de rega constante. Ela já está belíssima, né? Ali é a minha pastoral Aniel Carnier, que inclusive já mostrei em outro vídeo. Essa aqui é a minha Cattleya metistoglossa gigante, né, da cadeira, a famosa da cadeira. Ela está enorme. Um pseudobulbo aqui, que é a coisa mais linda desse mundo, né? Olha o tamanho dessas folhas, olha o tamanho dessa espata que está seca, e ela vai me presentear com uma haste floral belíssima. Isso eu tenho a maior certeza e eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu tenho a minha guariante, né, agora chamada, mas conheci como boringiana, Cattleya boringiana, mas dizem que sofreu mudanças e ela já está ali, né, com o útero cheio. Ela já está ali com a espata cheia para poder florescer. Tenho aqui mais orquídeas também
no pé de caju. Muitas orquídeas. Meu pé de caju aqui é cheio de orquídeas, mas muitas orquídeas mesmo. Como vocês podem ver aqui. Então tem orquídeas para tudo quanto é lado. Tem orquídeas aqui para tudo quanto é lado. Lá em cima, olha para essas raízes. Então, muitas orquídeas mesmo. Aqui eu tenho mais, aqui mais para florescer. Desse outro lado aqui também eu tenho mais, né? Muitas aqui para dentro, né? Desse outro lado também. Algumas desidratadas porque nas árvores elas acabam se desidratando, porém, né, basta dar uma chuva, elas começam a se reidratar novamente, então não tem problema nenhum. Cochonilhas ali, eu vou ter que estar fazendo a pulverização com sabão de coco, que é o que eu utilizo para exterminar essas cochonilhas. Meu celular tá horrível para poder focar. Então essas cochonilhas, elas são horríveis. Pseudobulbos jovens aqui se desenvolvendo. Mais cortes aqui. Um pouco desidratados, mas isso aí é porque elas estão se adaptando. Já tem raízes novas aí bastante se desenvolvendo. Eu também vou estar iniciando um processo de enraizamento com vitamina do complexo B, inclusive eu já até comprei ali para poder estar utilizando as minhas folhagens que eu coloquei aqui dentro para gerar um pouco de umidade. Então aqui, pessoal, eu tenho orquídeas de todo jeito, uma torceira de laélia grandes. Isso aqui é para poder eu fazer cortes também, né? Cortes de encíclia que eu fiz aqui também com raízes, com as raízes começando a se desenvolver. Mais orquídea, mais Cattleya metistoglossa. Olha isso aqui, que espetáculo de raiz. Então ela já está aqui muito bem adaptada, né? Olha para cá quantas raízes do outro lado. Então assim, eu gosto muito desse cultivo de orquídea em madeira porque é infalível. A gente só precisa ter cuidado com a rega, né? E às vezes também, né, manter uma adubação constante para que ela consiga se desenvolver bem. Isso aqui, essas orquídeas aqui dessa bancada, eu coloquei, elas se fixaram por aqui. Aqui eu só vou fazendo cortes, né, e plantando em outros locais, porque não dá para poder tirar. Eu tive que mudar essa bancada para cá com todas em cima. Então, mas vão florescer. Muitas delas aqui eu já fiz cortes. E vai florescer essa daqui, vai florescer essa, vai florescer essa, vai florescer essa aqui. Essas manchas pretas aí, pessoal, não é doença, isso aí é típico dos pseudobulbos jovens de Cattleya metistoglossa. Quem tem, quem cultiva, sabe do que eu estou falando. Essa daqui gigante, né, depois de anos, ela floresceu mirrada ano passado, mas aí eu já fiz corte dela, né, e já está nascendo novos pseudobulbos. Aqui tem mais pseudobulbos, né, com espata de floração, né, espata floral, mais outra ali, com algumas cochonilhas. Eu preciso estar fazendo essa vistoria. Eu estou fazendo sempre, mas essas cochonilhas são terríveis. Então mais ali dentro, né, então essa bancada aqui ela vai florescer bastante esse ano, né? Tem aqui, isso aqui são plantas parasitas, né? Isso aqui é uma erva de passarinho, isso é os pássaros que depositam suas fezes e elas acabam se fixando aí. Eu vou até remover, né, para não causar danos às folhas. Aqui eu tenho um pé de pimenta também dentro do orquidário, pimenta malagueta, né? Então tudo aqui é bem-vindo, né? Tudo que nasce aqui, aqui fica, né? Eu amo pimenta, eu adoro pimenta, gosto de comer pimenta. Aqui tem uma cumarina, né? Um pé de pimenta cumarina, não sei se ele vai, né,
resistir aí. Mas eu estou cuidando dele para ver se ele consegue se desenvolver aí. Tenho aqui outra folhagem também que já está muito bonita. Isso aqui eu coloquei quando eu fiz o orquidário. Tem orquídea aqui também na telha. Eu não gosto muito dessa telha de cerâmica, porque as raízes dificilmente fixam. É porque essa telha ela tem um tipo de verniz que acaba impedindo. Mas mesmo assim dá para cultivar. Então assim, se você deixar ela fixa lá, ela vai se desenvolvendo. Mas eu não notei assim um desenvolvimento muito bom nesse tipo de telha não. Na outra de barro, sim, ela se desenvolve muito bem. Tem uma orquídea aqui também na estaca, dentro do próprio orquidário. Mais outra aqui, mais ali, com espata, mais aqui, bem desidratada porque está na madeira, mas já tem as aqui de baixo que já se hidratou. Tenho essa daqui também que eu fiz cortes, e ela está aí, as traseiras, para poder nascer novos pseudobulbos. E uma coisa bem interessante, pessoal, essa daqui também eu fiz corte, essa daqui eu não fiz corte, mas tem um pseudobulbo aqui gigantesco, e muito bem desenvolvido, mais outro aqui. Inclusive, ela está na placa de cimento, como vocês podem ver aí, como ela fixa na placa de cimento. Inclusive, eu vou estar fazendo algumas placas de cimento para poder eu estar fixando também. Essas aqui eu fiz corte. Uma coisa que eu vou dizer, pessoal. A orquídea, quando ela chega nesse ponto aqui, ó, essa aqui já precisa fazer cortes. E assim, mesmo que você não faça o corte e retire do vaso, é interessante que você vá fazendo os cortes, se você quer, porque se você quer que as suas orquídeas se multipliquem, você precisa estar fazendo os cortes de 4 em 4 pseudobulbos. Por quê? Porque se a gente deixa, ela vai crescendo, as Cattleya netistoglossa dificilmente elas bifurcam. Então se a gente deixar, aquelas gemas, elas acabam se tornando inviáveis, e aí acaba não se desenvolvendo, ou quando a gente vem fazer os cortes, elas não se desenvolvem tão bem. Então se a sua orquídea cresceu, já tem, digamos assim, uns 8 pseudobulbos, divida no meio, mesmo que você não retire do vaso. Depois, com o tempo, você vai retirando, e aí a orquídea ela vai se tornando frentes independentes. Então aí é muito bom para poder você estar fazendo a mudança para outros vasos. Aqui eu tenho outras também. Tem ali uma Lélia Grandes, tem aqui uma nobilho, a minha nobilho, outra nobilho que está florescendo, tá com um botão de uma frente de floração ali, com um botão. Ela está muito saudável. Inclusive essa nobilho eu vou fazer isso que eu falei aqui para vocês, logo logo. Para poder, eu vou cortar ela, dividir ela e deixar no vaso, em 3 mudas, em 3 cortes, para que ela crie aí uma torceira e depois eu possa estar transplantando para outro vaso. Ali eu tenho mais, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então, aqueles substratos que eu mostrei no YouTube, já tem um vídeo no YouTube mostrando, e aí muitas raízes bifurcadas, e aí está a orquídea muito linda, grandona, gigantesca. Então, lá na frente, lá no fundo, está a minha pastoral Aniel Carnier. E aqui estão as minhas orquídeas. Tenho mais aqui também, que eu não mostrei, Isso aqui é uma torceira de Cattleya netistoglossa, belíssima. As flores dessa orquídea, as outras também, mas essa daqui tem uma beleza assim muito peculiar. Meu dendróbio, esse dendróbio
muitas folhagens, eu não sei o que, porque ele só me floresceu uma vez, né? Tenho aqui Phalaenopsis, aquelas Phalaenopsis que eu já fiz vídeo também no YouTube, mostrando como cultivar no tecido, e elas estão aí bem lindas, inclusive com hastes florais muito bem desenvolvidas, ou melhor, se desenvolvendo, né, mas muito saudáveis. Olha a grossura dessas duas hastes florais. E o tecido aí, como eu falei, né? Como eu mostrei o plantio. E olha só como está as folhas dessas orquídeas. Então, eu fixei também, né, essa catleia. Eu plantei também essa catleia no tecido, né, e ela está aí se desenvolvendo também. Então assim, esse é o meu cultivo, né, diferentes formas de cultivo, um cultivo muito simples, né, mas é um cultivo que me dá florações também. Mais orquídea aqui, mais raízes gigantes, né, grossas, saudáveis, naquele tipo de substrato de madeira que eu mostrei. Eu utilizo, pessoal, esses musgos aqui para Cattleya metistoglossa, é muito bom, né? Porque gera um pouco de umidade. Mas para outros tipos de orquídea não é legal, porque queima as raízes. Eu acredito que o pH, né, nesse substrato deve ser muito ácido, por isso causa, né, uma queimadura, né, nessas raízes. As Cattleya metistoglossa, como elas já são, digamos assim, um pouco mais adaptáveis, né, e elas são um pouco mais resistentes, e inclusive em ambientes que elas se desenvolvem, nos habitats dela, tem muito desses musgos, né, e muitas vezes estão associadas às raízes delas. Então elas já estão adaptadas a essas plantas, essas plantinhas. Então talvez por isso as raízes delas não queimem. Então é isso aí, pessoal, né? Fazer aqui um apanhado geral. O meu orquidário não é muito grande, né? É pequenininho, está começando a crescer agora, né? E é isso. Aqui eu tenho mais Phalaenopsis, né? Na plaquinha de cerâmica. Tenho ali a minha Rodriguesia, mais Phalaenopsis aqui, florescendo, né, nascendo haste floral, na casca do coco e também no tecido, né? Mais ali, essa Phalaenopsis daqui, essa daqui é dessa, né? Eu consegui cortar e aí a parte que eu cortei desenvolveu, né, essa mudinha aqui e eu acabei transplantando e ela ficou feinha, depois ela se recuperou quando eu coloquei no tecido e na casca do coco, né, na amêndoa do coco. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, se gostaram, dê um joinha, compartilhe, mostre para as pessoas, para que elas se sintam incentivadas, né? E com toda a simplicidade elas possam estar cultivando as suas orquídeas. É isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.